Como eu estava falando antes, meu nome é João, sou de engenharia mecânica aqui na UF, estou a convite do FatMac, e eu vou apresentar um pouquinho do Python para vocês aplicado em engenharia mecânica. Todo mundo aí tem acesso a um computador ou algo nesse sentido? Se quem tiver acesso, eu vou pedir para vocês entrarem no site chamado Google Colab, que é justamente essa tela que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Basicamente é um ambiente virtual para rodar Python de forma online. Você não precisa ter um computador bom. Até dá para você rodar no celular e tudo mais, mas fica meio difícil de ver o que eu estou fazendo quando estiver no celular. Se alguém tiver um tablet, alguma coisa nesse sentido, e quiser brincar e ir acompanhando, é super incentivado. Bem, vamos começar então. Eu vou começar falando que a gente tem algumas bibliotecas no Python que são muito importantes para a gente fazer qualquer coisa nesse sentido numérico. Dentre elas, a gente tem as três principais: NumPy, SciPy e Matplotlib. Eu vou começar apresentando um pouquinho do NumPy, não pretendo prender vocês muito tempo aqui. Para quem já tiver aberto o Google Colab, vocês colocam desta forma: pip install, NumPy, import, NumPy, SNP. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou instalando o pacote NumPy. Geralmente já vem instalado, tá? Então não é algo que vocês precisam fazer. Mas vocês precisam importar esse NumPy. Tá? Vamos começar então, por exemplo, determinando uma variável, sendo igual a 5. Sei lá. Eu posso falar que y pode ser dado pelo o cosseno de 5, dessa variável que eu acabei de criar. Ele vai me dar o cosseno. Se eu colocar aqui 90, entendeu? E assim vai. Lembrando que isso aqui não está em graus, tá? Está em radiano. Tá? Mas de qualquer forma. A gente consegue primeiro já trabalhar com funções trigonométricas de forma geral. Então, tangente, a gente tem, por exemplo, seno. A gente tem diversos tipos de funções trigonométricas que podem ser implementadas como NumPy. Lembrando que isso aqui é uma introduçãozinha. O foco não é eu mostrar com essas ferramentas, o foco é mostrar na prática. A gente também pode construir uma matriz ou um certo vetor. A gente pode chamar, por exemplo, sendo um vetor chamado A, que eu vou colocar os valores 1, 2, 3, 4. Lembrando que esse aqui vai ficar salvo para vocês verem a questão de sintaxe. Tá? Tá. Array. Eu consigo criar vetores. Eu consigo também criar, por exemplo, matrizes inteiras. Você vai colocar desta forma, você coloca 2 colchetes, aí você bota menos 3, 4, 6, 3, faz. Aí você dá um enter, você abre o colchete de novo, vai no 0, vai no 5, no 7, qualquer valor que vocês queiram fazer de acordo com a matriz de vocês. E assim vai. Isso aqui facilita muito para a gente fazer contas, principalmente em dinâmica, a gente fazer contas, por exemplo, em matriz de rotação, a gente fazer contas em Maxol, contas em Transcal, e assim vai. Tudo que envolve em matriz ou algum tipo de álgebra linear, você consegue resolver pelo NumPy. Então, por isso que é bem importante. Você também pode saber, por exemplo, você pode também, por exemplo, querer saber qual é o formato de uma determinada matriz. Por exemplo, aqui, eu criei essa matriz B. Tá todo mundo conseguindo me ver? Tá todo mundo conseguindo acompanhar aí? Dá um joinha, um ok. Gisele, então, eu estou usando o Google Colab. É um programa do próprio Google que a gente consegue rodar o Python de forma online, beleza? E você consegue também rodar ele por célula, você não precisa ficar rodando o código inteiro. Quem tiver computador, tablet, alguma coisa assim, tenta abrir aí, é bem tranquilinho, coloca o Google Colab, você faz login com sua própria conta
e você faz junto comigo. Eu vou tentar disponibilizar esse notebook para vocês darem uma olhada, porque eu não estou me atentando muito na sintaxe, mas sim nas principais coisas que a gente pode fazer com ele. Vamos saber que eu quero saber, vamos supor que eu quero saber um elemento específico de uma matriz, ou seja, um A e J específico. Eu coloco a matriz e coloco os índices dele. Lembrando que o zero no Python é considerado como 1, tá? Então, aqui seria o A11 menos 3. Se fosse 1, seria A1, A22, por exemplo. E assim vai. Tem que lembrar que no Python o zero é considerado como 1. Para dar Enter, é só, quem tiver, para dar Enter é só apertar isso aqui, ou se vocês quiserem, vocês podem apertar Shift Enter, que ele vai rodar o código e criar uma célula nova, tá? A gente também consegue pegar uma linha específica, tá? Vamos supor que eu quero pegar vamos supor que eu queira pegar B. Ele vai me dar a primeira linha. Se eu colocasse 2, ele vai me dar a primeira e a segunda linha. Entendeu? Se eu botasse, por exemplo, 1 aqui, ele vai me dar a primeira coluna. A primeira linha também. Mas enfim. A coluna você também vai fazer com uma mistura, por exemplo. Vou criar uma outra matriz aqui que seja maior, que fica melhor para a gente mexer. 2, 3, 4. Pode ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Estou criando aqui uma coisa aleatória, tá? Só para mostrar para vocês que vocês conseguem pegar esse tipo de informação, tá? Criamos uma linha, vai. 21, 22, 23, 24, 25. Tá bom. Eu criei essa minha matriz aqui. E eu quero, por exemplo, pegar algumas células específicas, algumas colunas e células específicas. Eu posso, por exemplo, botar dessa forma aqui. Quero pegar da linha 1 a 3, da coluna 1 a 3, e depois quero pegar da 2 a quinta, a coluna 2 a 5. Correr aqui. Tá, pera. Pronto, vai assim. Consigo pegar aqui da coluna 2, 1, 0, 1, 2, até 5, 2, 3, 4, 1, 5. E eu consigo pegar também as minhas linhas, beleza? Daqui e aqui. Enfim, tem que se atentar que no Python 1 não é 1, 0 não é 0, mas depois pega o jeito. Eu mesmo me confundo às vezes, tá? A gente também pode criar, por exemplo, uma própria matriz dada só por zeros. Por exemplo, posso criar uma matriz 5 por 5 aqui de zeros. Deixa eu citar o 3. A gente pode fazer a mesma coisa agora, porém sendo só de uns. Por exemplo, uma matriz de identidade, por exemplo, 3 por 3. Por exemplo, a gente pode criar facilmente uma matriz de identidade no Python para a gente poder fazer conta de álgebra linear. Agora vamos entrar na parte principal do meu Python, porque eu estou apresentando isso para vocês. A gente tem duas funções, chamadas linspace e arrange. Linspace. E a gente tem a função arrange. O que cada uma delas faz? O linspace ele vai pegar um determinado intervalo, então vamos supor, np.linspace, e quero pegar do 0 ao 10, e ele vai pegar a quantidade de valores que eu quiser igualmente espaçados. Então vamos supor que entre o 0 e 10 eu quero que ele pegue 10 valores espaçados, lembrando que ele conta o 0, então vai ficar um número esquisitinho aqui. Então vamos lá, por exemplo. Todos eles têm um espaçamento igual. Se a gente aumentar mais um aqui para ele ficar contando com 11 certinho, todos eles vão ser igualmente espaçados. Vamos supor que eu quero 20.
O ponto é que a gente consegue pegar uma função e a gente consegue criar um domínio dessa função. E a gente consegue calcular cada um desses pontos. E assim a gente pode gerar o gráfico de função, por exemplo. A partir daí que a gente consegue gerar, fazer cálculo das funções em si, formar os gráficos e tudo mais. Já o arrange, ele é um pouco diferente. Ele vai fazer o seguinte, você vai determinar qual espaço que você quer entre eles dentro de um intervalo. Então vamos supor, np.arrange, vamos supor que, vamos pegar a mesma coisa, né? Pegar o mesmo estilo. Eu quero entre 0 e 10 e eu quero que cada um tenha um espaçamento de 1. Quando eu der o print, ele vai me dar o resultado de cada um deles espaçado por 1. Se eu quero que o espaçamento seja por 0,0.5, ele vai me dar aqui 0, 0.5, 1, 1.5. Se a gente colocar, por exemplo, 0.1, ele vai dar uma matriz enorme. O ponto é que ele vai sempre me entregar espaçado da forma que eu quiser. Isso também é bom para a gente fazer algumas continhas. Tá? A gente pode fazer isso, por exemplo, com alguns senos, por exemplo. Então, vamos supor que eu quero. Vamos supor que eu tenho θ. Vocês conseguirem acessar o Google Colab? Alguma dúvida por enquanto? Porque eu vou correndo. Se deixar, eu vou correndo. Tá. A gente pode ter o θ. E a gente pode colocar, por exemplo, esse range, que ele está criando valores específicos. Então, eu posso colocar entre 0 graus e 360 graus. E eu posso colocar que eu quero a cada 30 graus. Eu posso dar meu print aqui. E vai me dar aqui. 0 de 30 e 330 graus. Lembrando que ele não vai considerar esse aqui, esse último, tá? Possivelmente depende do espaçamento dele. Vamos supor agora que eu quero que ele faça o seguinte. Eu quero que for i in θ print as np.send de i. Vamos supor. Ele vai me calcular aqui cada seno de cada um dos itens que a gente tem dentro dessa array que a gente acabou de criar. Lembrando que isso aqui está em radianos, isso aqui não está em graus, tá? Tem como transformar em radianos, só que eu vou deixar em graus por enquanto. A gente também pode fazer questão de somas de matrizes, soma matricial por aqui. Vamos supor que eu tenho uma matriz M1, né? Vou criar aqui uma matriz aqui aleatória. Vamos supor 1, 2, 3. Vou colocar 2, 5, 6 e vou colocar aqui 863. Os valores arbitrários, a gente não tem nenhuma aplicação para eles ainda, só estou querendo mostrar essas aplicações. E eu posso, por exemplo, fazer o print da soma dessas duas matrizes. Entendeu? Ou a gente pode ainda fazer o produto escalar entre elas. Tá? Como é que a gente faz o produto escalar? A gente vai colocar np.dot e a gente vai colocar m1 e m2. Nos deu o produto escalar delas. Basicamente, isso é o que eu vou apresentar para a gente de NumPy por hoje, beleza? É o básico para a gente conseguir resolver nossos problemas de engenharia. Vamos agora entrar numa outra biblioteca importante, chamada Matplotlib. Tá? Coloca o texto. Tá? A gente, da mesma forma, a gente vai dar o import matplotlib com pyplot plot, tá? Ok.
Aqui que a gente vai fazer com essa biblioteca em si? A gente vai visualizar os dados que a gente está tendo. Então vamos supor que eu tenho uma determinada lista, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, e eu tenho o meu y, que é uma função dependente dessa de x, e eu vou ter 20, 35, 18, 36 e 1. Tá? A gente pode, por exemplo, fazer o seguinte: plot, plt.plot, que eu quero dizer. A gente coloca aqui quais são as nossas listas, nossos dados. Velocidade. Tá. Vou colocar aqui o título vai ser esse. Então eu posso fazer o seguinte: plt.show. Ele vai me gerar o gráfico das arrays que eu acabei de criar. Só que aqui a gente pode dar uma enfeitada nesse gráfico aqui. A gente pode colocar, por exemplo, um título, então plt.title, gráfico x por y, tá? Eu posso considerar também a minha fonte, font size igual a 8, sei lá. Eu posso também colocar meus valores, meus labels, no caso, o que cada uma dessas aqui vai ser. Font size, né? Eu posso, por exemplo, colocar aqui qual título eu vou dar para cada label, para cada parte. Então, poderia colocar aqui variável independente. E no y eu poderia colocar uma variável dependente, né? Var dependente. Aqui é variável dependente e aqui é variável independente. Beleza? A gente pode colocar, por exemplo, uma legenda também. Lt.legend. Localização. Tem vários tipos de localização. Eu recomendo fortemente quem quiser se aprofundar no que eu estou fazendo aqui, vocês abrirem a própria documentação dessa biblioteca. Então eu posso botar, por exemplo, no centro, na esquerda, superior direita, no meio aqui, ou só aqui, enfim. Isso aqui é incrível para você que faz qualquer tipo de artigo científico, para você que só está querendo gerar algum relatório do TCC, você que só quer entender na caso de uma aplicação em alguma equipe de fórmula, não sei, depende do que vocês tiverem enfim, de fazer. Tá. Vamos supor agora uma outra função. Eu vou usar agora o NumPy, beleza? Eu vou colocar então que meu x vai ser dado por np.range. Quem tá entrando, gente, vai ficar gravado a gravação, a gente vai postar no YouTube, tá? Tive que começar porque é bastante conteúdo que eu vou apresentar aqui, então não podia ficar muito tempo parado. Então, vamos supor de 0 a 5 com o passo de 0,1, tá? Beleza. Eu tenho que meu y1 vai ser dado por uma função relacionada a isso. Então vai ser 2x ao quadrado. Tá? E meu y2 vai ser dado por 3x ao quadrado mais 2x. Beleza? Tá. Posso colocar um plt.plot. Eu posso colocar x, y1. Posso colocar no label, que é justamente aquele que eu te falei de o título de cada coluna, né? Posso colocar uma cor. Posso botar um estilo de linha. E posso até botar um marcador se quiser, mas eu não vou colocar isso agora, tá? Vou colocar o plt.show. Esse plt.show é para mostrar, tá? Não sei se ficou claro isso. Mas eu consigo ter a função. Lembrando, eu acabei de criar aqui. Eu acabei de criar uma array dentro desse arrange.
né? Posso colocar um print de x e vai me dar esses valores aqui do passo. Obviamente, se eu diminuir o passo, melhor fica a questão da suavidade da minha curva, por exemplo. Então, vai dar uma coisa enorme. Tá? Esses aqui são vários números. Então, se eu colocar aqui, vai dar uma suavidade muito melhor. Mas agora que eu colocar só passo 1, ele tá vendo que ela fica mais quebrada? Porque vai ter um ponto aqui, um ponto no 0, um ponto no 1, um ponto no 2, um ponto no 3, um ponto no 4, e assim vai. Então, quanto maior o passo que você der, melhor fica para plotar a sua solução. Também mais tempo demora. Obviamente que aqui vai ser pouco, mas, por exemplo, uma questão de curva de níveis de um fluido, questão de velocidade, ou até mesmo mapa de transferência de calor, você vai ter que ter um tempinho a mais aí. No caso, o do Google, no geral, ele já roda muito bem, tá? E não tem muito lag, então recomendo. Obviamente, ele é uma imitação de um outro programa que tem, chamado Jupyter Notebook, para quem não conhece, depois dá uma pesquisada. Que é basicamente a mesma coisa, só que é desenvolvida para você rodar no seu próprio PC. Aí o Google foi lá e adaptou para vocês conseguirem rodar isso na própria internet, né? Vamos colocar aí, são dois. Eu posso rodar minha outra solução. Eu posso colocar duas soluções juntas no mesmo gráfico, por exemplo. Eu poderia colocar uma outra figura dentro dessa. Como que eu faço isso? Vou criar mesmo X, tá? Considerar as mesmas funções também, pode ser. Ok. Mas aí eu vou ter que criar uma figura do zero. Não do zero, mas eu tenho que dar todas as características dela. Então eu vou usar esse comando figure. Eu vou dar o tamanho da minha figura. Isso aqui tem em polegadas, tá? Então vou colocar aqui tamanho em polegadas. Eu vou dar um comando para ele dar a questão da identidade dela, né? Aí eu vou colocar um eixo, beleza? Então, vou colocar figura 1, ponto, add axis. Esse aqui vai me dar a posição, tá? Esse aqui vai me dar basicamente a posição dele. Imagina que isso aqui é uma grande matriz, é assim que ele identifica. Eixo 2. Vou colocar aqui figure 1.add axis. Vou colocar a posição 0.5, 0.5. Lembrando que isso aqui é como se fosse uma matriz, uma coordenada cartesiana, tá? Esse aqui já é um número meio maceteado, que eu já consegui. Mas tem como mexer e colocar em outras posições. Mas eu tô pegando aqui no mais maceteado para ir mais rápido, pra gente não ter que ficar se pegando muito com essa parte que é um pouquinho mais chato, entre aspas. Posso colocar uma cor azul. Posso colocar, por exemplo, aqui, no meu eixo 2, com a minha segunda solução, com a cor roxa. E olha só uma coisa interessante. Eu gero meu gráfico e eu gero uma outra figura justamente aqui. Obviamente que para essa função aqui não fica muito legal, mas dependendo da função que você for fazer, uma função às vezes em panelas polares, talvez seja interessante, sabe? Você ter uma outra vista do seu gráfico, né? Vamos lá. Agora vamos para uma coisa um pouco mais interessante. Lembra que eu falei naquele mapa da radiação de calor? Então, vou ensinar como é que a gente faz essa questão de mapa de gráficos de contorno, beleza? A gente dessa vez não vai usar o range, a gente vai usar o linspace, que ele tem intervalos semelhantes entre eles. Então vou colocar x vai ser igual a np.linspace, menos 5 até 5, tá? Valores arbitrários aqui. 10. Meu y vai ser np.linspace.
Mesma coisa, tá? Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma malha em cima desse. A gente vai criar uma malha em cima desses valores de coordenadas que eu dei para vocês, de domínio, basicamente, mesh, grid, por meio desse comando. A gente vai colocar aqui as coordenadas do nosso domínio. A gente vai colocar uma função específica, então, ó, z vai ser igual a raiz quadrada, tá? De x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Vamos lá, figure.axis subplot. Esse subplot nada mais é do que um comando que eu consigo colocar várias imagens dentro de uma só. É diferente desse aqui, tá? Eu consigo gerar várias pequenas imagens dentro de uma só. No caso, ele geraria várias linhas de contorno e a gente está colocando tudo dentro de uma imagem só, basicamente. Figure size igual a 5 por 5, tá? 5 polegadas por 5 polegadas. Vou botar 10 polegadas só para mudar e vocês verem o tamanho diferente que fica, tá? O 8 vai ficar muito grande. Beleza. Então eu posso botar, por exemplo... Primeiro eu vou mostrar uma coisa. A gente pode colocar os contornos com formas de linha... As linhas de contorno em si, né? Meu variável x, minha variável y, minha variável minha função z. Eu vou colocar aqui quantas curvas de nível eu quero. E vou botar o calor da meu mapa de calor sendo igual a rainbow. Existem várias cores, tá? Diferentes. Beleza? Então, plt.plot. O show, no caso, né? Esqueci. Ah, não. Count 2. Você vai 8. Ah, esqueci do F. Tranquilo. Posso colocar aqui uma barra de calor, né? Vamos lá, então. O que eu esqueci aqui? Ah, tá. Access, o que eu ganhei aqui? Deixa eu ver o que eu ganhei só. P, mesh grid, minha função, tamanho deve ser, mas tá bom. Ctrl F, Snap Rainbow, tá? Count 2. Agora foi. Tava colocando um U a mais aqui nessa palavra, que legal.
Mas basicamente a gente conseguiu criar um mapa de calor dado por essa função aqui, que é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Vamos fazer uma coisa mais real agora? Vamos considerar, por exemplo, um fluido específico. Tá? Vou considerar meu domínio A5. Vou criar aqui meu domínio novamente. Então, x vai ser igual a np.namespace menos n 100. Novamente, isso aqui significa o número de itens que eu quero dentro do meu intervalo. np.namespace menos n. Vou criar a minha malha. np.mesh grid xy. Aí vamos considerar, por exemplo, a constante, a variável horizontal de velocidade de um fluido específico, dado por x ao quadrado, tá? Mais y menos 1. Vamos agora considerar, por exemplo, minha componente vertical de velocidade desse fluido, dado por x mais y ao quadrado mais 1. Vamos agora plotar essa figura. Então, plot.figure. Figure size igual a 8 por 8. Vou dar aqui minha velocidade, né? Igual plot.streamplot que é basicamente a mesma coisa que eu estava fazendo antes, tá? X, Y, minhas funções aqui. Vou colocar uma densidade. Isso aqui são só parâmetros que deixam ele mais bonito, tá? Não é nada demais. Isso aqui vocês conseguem achar tranquilamente na biblioteca da documentação da biblioteca. Rainbow plot.color bar lines. Aí eu consigo, por exemplo, gerar meu gráfico de velocidade dessa curva. Deixa eu ver o tamanho, para ele ficar uma coisa mais. Ficar uma coisa menor. Pronto. A gente consegue ver, por exemplo, como é que seria o gráfico de velocidade dessa determinada função. Beleza? Desse determinado fluido, né? Isso aqui a gente já está entrando na parte de MacFlu, por exemplo. Agora vamos ver um outro tipo de plotagem de gráfico, tá? Agora vamos quitar um gráfico 3D. Então a gente coloca essa biblioteca específica, Toolkits. Opa, pode falar, Luiz. Boa tarde, João. Eu tinha ficado na dúvida no outro gráfico que você fez, até coloquei no chat. Em um dos. Deixa eu só botar aqui no chat também, que eu consegui. Em um deles você colocou Ctrl F, no outro você colocou só Ctrl. Por que um tem o F e o outro não tem? Show de bola. Então, o Ctrl F, ele vai me dar a cor, basicamente. Ele vai me dar o gradiente da função. Então, se eu tirar esse contorno normal, ele vai me dar só isso. Agora, se eu deixar somente o contour, deixa eu colocar isso aqui também, porque isso aqui vai dar. Ele vai me dar somente as linhas de contorno do gráfico, entendeu? Então, basicamente, o que eu fiz nesse gráfico aqui? Eu criei o gradiente, dado por o Ctrl F, e eu criei as linhas de contorno dado só pelo contorno. E assim eu tenho uma ideia, mais ou menos, de onde está cada coisa, entendeu? Aqui eu coloquei, por exemplo, 25. Se eu colocar 10, vai ficar uma parada menor. Dá para ver exatamente as zonas, entendeu? Respondeu? Entendi, João. Muito obrigado. Nada, pô. Vamos dar agora, por exemplo, uma parada 3D. Meu plot
3D. Import. Ok? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, de criar um namespace, uma região, tá? Lembrando que isso aqui é do próprio NumPy. Vou aumentar o número de itens dentro de cada intervalo, porque por ser 3D, isso vai afetar bastante na formação da minha malha. Vou criar novamente uma nova malha, tá? Dada por x e y. Eu vou dar que a minha função vai ser dada pelo seno da raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Então, a gente pode criar uma figura igual a plt.figure, dá 8 por 8, tá? Ah, 8. Legal, vou colocar 8 por 10. Vou colocar aqui o meu eixo, vou acrescentar essa figura, tá? Subplot. Esse aqui é um parâmetro, tá? Para deixar em 3D, tá? Esse aqui basicamente são as coordenadas, tá? Ixo atacar, beleza? Projection. Tá? Isso aqui já deve dar. Aqui. Ele já gera também um espaço 3D, tá? Aqui, ó. Lembra que eu disse 1. Então, 1 na coordenada K, 1 na coordenada J, 1 na coordenada X. Basicamente isso. Vamos acrescentar nossa superfície, tá? Tá mandando coisa aí? Cara, não chegou nenhum convite aqui pra mim não, cara. Ô, João, tu consegue dar uma olhada pra mim aí, por favor? Essa pessoa não tá podendo entrar? Enfim, voltando aqui. Não sei quem foi que mandou isso, mas de qualquer forma vai ficar gravado, tá? Se a pessoa conseguir entrar depois, vai ficar gravado. Tá, pelo que eu entendi também é assim, né? Vê se ele tá no link certo, tá? Pelo que estão Qualquer falando, coisa. o cara não é da UF. Isso. Ah, tá. Aqui tá só pra LU? Só tá pra LU isso aqui? Tenta ver um jeito aí, João. Qualquer coisa a gente manda o link pra ela do vídeo gravado, pode ser? Qualquer coisa, se ela não conseguir entrar. Porque eu realmente não recebi nada, tá? Tá, beleza. Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma superfície, tá? Essa superfície eu vou dar pela região do X, minha região do Y, minha região do Z, que é a minha função. Eu coloquei Rainbow de novo, mas tem vários tipos de cores. Tem cor diferente. Vou colocar Cold Winter, eu acho, o nome de outro tipo de cor. Esse alfa é justamente a quantidade de cor, de quantidade de. Não é brilho, mas quantidade de transparência do meu gráfico. Vou colocar eu vou mudar depois para vocês verem como é que fica. Vou acrescentar minha barra de calor, beleza? Color bar. Superfície 1. Este vai ser o Axis 1.
esse SKRink, esse shrink, não sei como é que fala isso, ele basicamente vai me dar qual o tamanho dele. Se eu colocar 1, vai ficar no tamanho total da imagem. Se eu colocar 0.5, fica metade do tamanho da imagem. E o aspect nada mais é do que a grossura da barra, tá? Cbar. Ponto 7. Vou colocar esse. Ah, pode ser. Cbar, ponto 7. Underline label. O que eu estou fazendo aqui com essas funções aqui? Eu estou atribuindo qual é o nome de cada uma dessas variáveis. Então, eu poderia botar, por exemplo, altura, velocidade em x, velocidade em y, por exemplo, que é um gráfico 3D a partir da posição, por exemplo. Vamos dar um plot show para ver como é que está ficando? Tá, não existe. Vou pegar aqui uma cor. Pegar uma cor. Sei lá. Pegar essa pra aqui. Cold War, é que eu tava querendo. Cold War. No caso, se você errar o nome da cor, ele vai aparecer uma lista das cores, tá? Então. Aqui a gente tem o nosso gráfico 3D, beleza? Lembrando que tudo isso aqui você consegue baixar tranquilamente, tá? Deixa eu ver onde ele achou o problema. Cbar. Tá. Aspect 10. Tá. Não tô achando que eu sei o problema. Eu vou focar aqui nessa parte aqui. Geralmente quando eu encontro um problema desse de algum erro de escrita errado. Tá. Não tem um C. Agora vai. Geralmente quando eu encontro algum desses erros assim, que alguma letra tá errada, depois eu só jogo no chat GPT que ele já me devolve corrigido, tá? É a melhor forma de você debugar qualquer coisa. Mas aqui a gente tem nosso gráfico de calor, que é basicamente a altura, e aqui a gente tem a nossa superfície. Tá vendo que ela dá uma entrada aqui? Eu não consigo ver? Como é que eu vou conseguir ver? Eu vou alterar qual o translúcido minha imagem vai ser por meio desse alfa. Recarregando a imagem, eu consigo ver aqui dentro agora. Tá? Dependendo da aplicação, isso pode ser até que bem útil. No Python, você consegue, inclusive, criar interfaces gráficas interagidas, que eu poderia, por exemplo, arrastar aqui dentro, eu conseguiria ver. E eu já vi muito isso num cara que foi fazer conta de. Eu acho que foi cálculo de suspensão de meio carro, né? Aí, basicamente, ele criou essa superfície gráfica, então ele conseguia ver os elementos que foram gerados em. Acho que foi em Rhino, possivelmente, rinoceros. Então, com Python vocês conseguem fazer bastante coisa com uma programação que até parece bem tranquilamente simples, né? Vamos agora para uma parada mais real, pode ser? Tá. Vamos lá. Vocês conseguem ver o que eu estou mostrando aí? Pera, sério. Dá pra ver? Assim. Quem lembra disso aí? Estática, hein? Não sei se vocês fizeram mistério com o João Marcelo, com o João Reis, né? Não sei se a galera está estudando todo mundo de mecânica, todo mundo de engenharia da UF. Mas isso aqui é uma coisa bem comum, é um dos primeiros matérias que a gente vê no nosso ciclo profissional, que é o bem apoiado. Eu vou mostrar como que a gente pode fazer uma aplicação real disso que eu estou mostrando dos gráficos em um problema que, por mais que trivial, é uma coisa que a gente pode acabar encontrando. Vou explicar basicamente o problema, para quem não conhece muito de estática. A gente tem aqui um eixo bem apoiado, tá? A gente vai ter uma relação aqui em AY, uma reação aqui em BY. A gente pode considerar uma reação horizontal nesse caso. E a gente vai ter uma barra, uma carga distribuída ao longo dessa parte aqui. Eu vou colocar a fórmula aqui, fiz todo o desenvolvimento em incógnita, não usei valores, tá? Por quê? Porque no Python eu colocaria tudo em incógnita e depois eu botaria em um valor específico, entendeu? Então vamos lá.
Minha força Y tem que ser dada por RA mais RB, menos minha carga distribuída. Então, por ela ser simétrica, eu já posso considerar que meu RA e meu RB é igual, vai ser dado por isso aqui. Utilizando a método de seção, a gente pode primeiro fazer a primeira seção, que vai ser dada por 0 até L sobre 2. A gente tem aqui a nossa cortante, e temos aqui nosso momento fletor. Isso aqui está certo, porque é só derivar isso aqui que você tem isso. O derivado do momento fletor é o cortante. Nós temos a nossa segunda seção, que já vai ter já a parte do carregamento distribuído. E a gente tem esta fórmula aqui. E nossa seção 3 vai ser dada por esta fórmula aqui. Tranquilo, né? Vamos programar? Deu para entender o problema em si que eu estou apresentando? Dá um joinha aí, uma coisa ali. Deu para entender como é que funcionam as fórmulas? Enfim, vamos lá. Eu vou criar aqui, colocar aqui um L no comprimento total, desse uma incógnita que eu vou chamar de 8, tá? Que é justamente da imagem. Vou considerar meu carregamento como sendo igual a 20, que é justamente o que está na nossa imagem. E vamos saber que nós sabemos que as reações são dadas por essa forma. Colocar minúsculo para não ter que ficar alterando. Colocando caps lock, é tudo. Isso dado por W vezes L, dividido por 4. Nossa reação, que foi dada pelo nosso Canva, pelo nosso slide, nossa solução analítica. A gente vai criar agora 3 listas. A primeira da posição, a segunda da nossa cortante e a terceira do nosso momento fletor. Tá? Por quê? Porque para gerar os gráficos eu preciso de um conjunto de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um tipo de iteração, um loop, onde eu vou gerar esses dados a cada instante. Ou melhor, a cada ponto da barra, a um determinado passo que eu vou decidir na minha cabeça. Então, o que acontece? Ele vai, a cada interação, ele vai somar nesses gráficos e eu vou conseguir, assim, um gráfico geral pelos métodos que eu já apresentei. A partir daí o momento fletor máximo, a gente sabe quando a força cortante é zero, aí a análise de gráfico, ou a gente pode fazer contas simples, como por exemplo, descobrir quando a derivada for igual a zero, por exemplo. A gente faz a análise de derivada e descobre quando vai ser o momento fletor igual a zero, e assim vai, né? Uma coisa que eu esqueci de fazer, que eu não posso esquecer de jeito nenhum, é que eu tenho que criar o meu domínio, né? Então vamos lá. Vou colocar que meu x vai ser igual ao meu np namespace, de 0 até L, ou seja, de 0 até o final da minha barra, e eu quero que crie 100 pontos igualmente intervalados. Tá? Eu ia botar 200, meu passo vai ficar menor, meu gráfico vai ficar melhor, porém, isso eu acho que já está um número razoável pelo que eu tinha feito antes. Eu coloco aqui um looping básico. A gente pode considerar aqui a primeira seção. A primeira seção vai ter o seguinte: quando a minha interação for menor ou igual a L sobre 4, eu vou considerar que minha cortante vai ser igual a R. E eu vou considerar que o meu momento fletor vai ser igual a R vezes a distância que eu estou percorrendo. Tá? Basicamente isso. Tranquilo? Essa aqui é a primeira sessão. Vou colocar aqui, primeira sessão. Elif, ou seja, minha segunda sessão agora. Se meu I ele for maior do que L sobre 4 e meu I, ou seja, minha interação, for menor ou igual a 3L sobre 4, eu vou determinar que meu cortante vai ser igual a reação menos meu carregamento vezes a minha iteração menos meu L sobre 4. E vou ter que meu momento fletor vai ser dado por minha reação vezes I menos meu carregamento dividido por 2 vezes isso aí.
a distância elevada ao quadrado. Deixa eu tentar apresentar de novo no programa. Aqui. Apresentar outra coisa. Janela. Partilhar. Vocês conseguem ver os dois? Aparece para vocês os dois aí? Tá aparecendo, na verdade, só o PDF. Só o PDF? Ah, então tá bom. Não tem problema. Aqui. É basicamente a mesma fórmula que eu fiz ali. E a seção 3 é essa fórmula aqui. Estou mostrando aqui porque eu não vou voltar esse PDF tão cedo. Então deixa eu parar de apresentar o PDF e voltar para o código. Como eu falei, não sei se todo mundo aqui de engenharia mecânica, então prefiro apresentar um programa melhor. Tá? Vou colocar aqui que é a minha segunda seção. Agora vamos dar o seguinte, o resto, que é o resto, tá nessa terceira seção. Terceira seção. Vai ser dado pelo seguinte. Minha cortante vai ser igual a menos minha reação. No momento fletor vai ser dado por reação vezes a interação menos meu carregamento sobre 2 vezes... Não, perdão. Minha reação vezes o meu comprimento total menos a minha interação. Tá? Ok, João. O que eu faço agora? Eu vou dar um append. Então eu vou pegar os valores de cada interação e vou somar. E vou somar na minha lista. Né? Vou colocar como uma forma de um vetor. Eu não sei se todo mundo está pegando, se todo mundo lembra um pouquinho de Python, mas estou tentando fazer da forma mais tranquila possível. Se tiver qualquer dúvida, pode me perguntar, tá? Mesmo que seja uma coisa mais simples. Eu basicamente estou colocando na minha lista todos os valores. Vamos criar a figura. Tá? AX1, AX2. Ou seja, meu eixo 1 e meu eixo 2, beleza? Vou dar PLT, que é o comando da biblioteca, subplot. Ou seja, eu vou colocar mais uma figura dentro da mesma. Se subplot significa isso, colocar mais uma figura da mesma. Isso aqui você resolve de forma matricial, tá? Figure size 6,7. Tá? Deixa eu fazer uma coisa. PLT.show. Deixa eu ver se consigo gerar já as imagens aqui direto. Consigo. Tá vendo como eu consegui gerar os dois aqui? Porque está matricialmente. 2 linhas e uma coluna. Se eu criar aqui mais, colocar 2 aqui, vai criar 2 colunas para mim. Se eu colocar aqui 3, vai criar 3 colunas para mim. Se eu criar 3 linhas, e assim vai, entendeu? Tudo dentro do tamanho de figura que eu coloquei. Eu coloquei aqui 6 polegadas por 7, poderia botar 10 por 10 e assim vai. Depende da aplicação que vocês querem, né? Às vezes vocês querem criar vários gráficos juntos. Então, às vezes vale a pena colocar uma figura enorme com várias coisas juntas, sabe? Ao invés de, por exemplo, ter que colocar uma legenda para cada figura em um artigo, por exemplo. Dado isso, eu vou dar aqui o plot de cada uma das minhas soluções, tá? Então, x e v, ou seja, minha variável independente, minha variável dependente. Vou dar. Se eu colocar só isso, ele já vai me dar cada uma das soluções. Vou colocar aqui, só para mostrar uma coisa interessante que tem como a gente fazer. Vou colocar já o título bonitinho. Então, set title igual cortante. Se eu já for no meu PLT.show, para eu mostrar o que eu estou fazendo, ele já vai me dar minhas soluções aqui. Tá? No momento foi tudo muito esquisito, por algum motivo. Tem que dar uma olhada nisso aí. Mas, basicamente isso. O que eu posso fazer agora? Eu posso simplesmente preencher cada uma dessas figuras. Com fill, between,
x de v, color, vou colocar igual a red, beleza? Vou colocar um alfa, que eu já expliquei como é que é, aquela questão de lucidez. E o hatch, que é o padrão que eu estou querendo colocar. Então, posso, por exemplo, colocar barra, né? Não, pode de novo. Ele consegue formar para mim aqui, entendeu? Deixa eu ver só porque esse momento que eu estou errado. Tá. Veio a R, tá. Tá. Ok, por enquanto ok. Ah, tá. Pronto, agora vai dar certo. Não deu certo ainda. É só isso? Sim. Tá. Tá um verde aqui. Tá. Mesmo esquema. Eu posso mudar meu padrão para ser agora duas barras em pé, por exemplo. Eu não lembro que eu estou fazendo tão errado assim. A fórmula tá certa, isso eu sei, porque eu tenho experiência. Só tem que ver onde eu escrevi errado. Se eu não achar, eu vou pular e a gente vai pro próximo problema, tá? Tá. Tudo bem, não achei o problema, o motivo disso. Mas vamos pro próximo problema, então. Porque o outro ele é mais complicado, tá? Vamos lá. Vou voltar pro PDF que eu montei. Agora a gente vai fazer uma parada um pouquinho mais complexa, beleza? Vamos analisar agora a questão de vibração, tá? Modelo de impacto de carro. Vou fazer uma coisa mais simplificada, não vou entrar em muitos detalhes aqui. Mas basicamente a gente tem aqui a massa do carro, a gente tem aqui a massa da roda. A gente vai ter aqui uma mola, a mola relacionada ao carro, a mola relacionada à roda, tá? A gente tem aqui o nosso amortecedor e o outro amortecedor. A gente tem aqui o nosso eixo de referência para o carro, o eixo de referência para a nossa roda, e aqui o eixo de referência para o chão. Tá? Esse aqui é uma função dada por cosseno, tá? Se a gente decompor as forças, a gente vai ter aqui no carro, tá ligado, esse KS, que é basicamente a minha mola, vezes a distância, a variação da distância. A gente sabe que a força da mola é dada pela rede de Hooke, que é a força, vezes o coeficiente, vezes a variação de distância, que é justamente isso. A amortecedor segue a mesma coisa, só que aqui a gente tem que derivar. Aqui o nosso KS, mesmo estilo. Aqui a gente tem a nossa massa da roda. E a gente vai ter que a gente pode escrever tudo isso como sendo a nossa matriz de massa, vezes uma derivada, mas a nossa matriz dos nossos amortecedores vezes a primeira derivada, a mola vezes a primeira derivada, vezes a função normal, tudo isso em função de uma força de T. Essa força de T vai ser nos dada pelo ZR, ou seja, essa variação do chão em relação à mola. Deveria ser KU aqui, tá? Tá explicado, isso aqui é um KU. Mais a nossa amortecedor vezes a distância percorrida, a velocidade percorrida. A gente consegue colocar isso matricialmente dessa forma, tá? MS e MU, sendo MS o carro, MU a roda. A gente consegue reescrever a CDO. A gente consegue colocar no sistema, tá? Nessa conta aqui, eu desconsiderei inicialmente essa variação, tá? Como eu falei que ia fazer um modelo mais simplificado. Isso aqui não é aula de cálculo. Mas no modelo simplificado que eu estou fazendo, a gente vai fazer Euler Explicit. Eu sei que não é a melhor solução para agora. O ideal seria um Roscuta. Talvez eu passe um Roscuta depois aqui. Mas Euler Explicit acaba sendo mais fácil de explicar. Eu não tenho que entrar nos detalhes. E a gente tem aqui EDO dessa forma. A gente faz uma redução de ordem fazendo uma substituição de variável. A gente chama ZS de A1 e a sua derivada de A2, ZU de A3 e sua derivada de A4. Então a gente pode reescrever desta forma aqui, beleza?
A gente sabe uma multiplicação matricial, que a gente pode botar as nossas derivadas sendo igual a essa matriz, que é basicamente a mesma coisa que está aqui, tá? Mais a nossa força R. O ideal deveria ser botar também a velocidade, só que eu estou analisando inicialmente só a distância. Pelo explícito, a gente vai ter que nossa derivada vai ser dada por AX mais F, tá? A gente pode usar a definição de derivada desta forma aqui, para a gente colocar a nossa próxima interação em função do nosso x atual. Então, basicamente, a gente vai criar um outro looping. Nesse outro looping, a gente vai refazer cada uma das contas, entendeu? Então, a gente vai gerar uma matriz de novo, quer dizer, um novo vetor, e desse vetor a gente vai plotar o gráfico. Então, vamos partir agora para código. Tá? Vamos lá. Show. Vamos considerar que a nossa massa do carro vai ser igual, de 1/4 de carro vai ser igual a 400 kg, beleza? Nossa massa da roda vai ser dada por 30 kg. Nosso coeficiente de amortecimento vai ser dada por 10.000, tá? É um número aceitável. O nosso do carro vai ser dado por 40.000, tá? A gente vai considerar o nosso amortecimento do carro sendo igual a 1.000. E a gente vai considerar um amortecimento simples. Então a gente vai considerar que o nosso amortecimento da roda vai ser igual a 0. Beleza? Novamente estou querendo simplificar a proposta. Aqui eu vou colocar a questão da amplitude da rua, ou seja, a altura da crista. Uma coisa interessante. Como eu falei, o nosso chão vai ser definido por uma função senoidal. Beleza? Então, basicamente, a gente vai colocar tudo isso em função de senos e cossenos. Então, vou colocar como 0.2. Esse V vai ser a velocidade. E esse D aqui vai ser justamente a largura do nosso buraco, né, da nossa rua. Tá? Então, a gente pode primeiro calcular a frequência do amortecedor, que vai ser dada por 2 vezes π VD, tá? Que é justamente a nossa frequência do amortecedor. Deixa eu ver aqui. Eu vou considerar aqui meu tempo inicial, ou seja, o tempo de cada interação como sendo 0. Considerar nosso passo como sendo 0.001, ou seja, nosso ΔT, beleza? Vou considerar aqui o nosso domínio como sendo aquela função arrange do NumPy que eu expliquei lá no início da aula. Arrange, 0 a 10 e o passo. Ou seja, entre 0 e 10 eu vou ter basicamente inúmeros pontos que vão ter essa diferença entre eles. Vamos aqui criar nossa matriz, beleza? Então, 0, 1, 0, 0, tá? Vamos criar o outro, então, menos KS sobre MS, menos BS sobre MS. Vamos ter aqui KS sobre MS, BS sobre MS. 0, 0, 0 e 1, que é aquela matriz que eu mostrei, que é uma outra forma de a gente reescrever as funções. Vamos ter de novo aqui KS dividido por MU. Vamos ter BS dividido por MU. Vamos ter menos KS mais KU. Lembrando que quando eu falo S eu falo carro e quando eu falo U eu quero dizer da roda, beleza? Qualquer coisa, depois eu posso até mandar um vídeo que basicamente é o cara descrevendo a toda a função, tá? Sobre MU. Beleza? Nós temos aqui nossa matriz. Agora, a gente vai usar aquela paradinha que eu ensinei, que é np.zeros,
4. E x igual a np.0, 4. O que isso aqui está criando para mim? Vou colocar aqui o A. Tá. Eu criei aqui primeiro minha matriz, beleza? Que vai ser dada por esses valores aqui, já está calculado. E eu tenho aqui uma matriz de zeros, onde eu vou substituir apenas o último item. Como é que eu faço isso? Depois eu vou colocar isso dentro da interação, eu vou mostrar para vocês. Eu vou dar aqui. Pera. Posição. Vou criar uma lista vazia. Vou criar aqui a questão do deslocamento do veículo. A velocidade do veículo. Vou criar aqui o deslocamento da minha roda. Vou colocar aqui a velocidade da minha roda. Deslocamento em relação ao chão, tá, gente? Core em T. Ou seja, para cada interação dentro do domínio que eu acabei de criar aqui, eu vou considerar a seguinte afirmação. Dado um TS específico, se ele estiver entre minha interação e TS mais D sobre V, deixa eu mostrar uma coisa interessante. Vou ter que voltar lá na conta rapidinho. Senão testar outra coisa, ela... A gente pode descrever a nossa função em função de senos e cossenos, como o caso dessa bola aqui. Não é exatamente isso aqui, tá? Eu só peguei como referência no Google. Então a gente pode determinar que a nossa elevação vai ser dada pela nossa matriz específica vezes essa função sinodal aqui, tá? E a velocidade nada mais é do que a derivada da posição, então é isso aqui. Então o nosso gráfico vai ser basear a partir daí, beleza? Uma coisa importante de dizer. Vou voltar lá. Voltando aqui para ver a função. Vamos lá. Voltando aqui. Verifiquei, vou colocar aqui. Elevação vai ser dado por 0,5 vezes A vezes 1 menos cosseno de ômega vezes minha interação menos TS. Tá? Coisa simples. É a mesma coisa que eu fiz antes, beleza? Meu F3, ou seja, a último item do meu vetor, a gente está fazendo uma conta matricial aqui, vai ser dado pela equação, 1000 vezes a minha elevação. Tá? Por que você fez isso aqui, João? Porque isso aqui eu considero a sensibilidade do amortecedor, tá? Então, dependendo do valor que eu tenho de elevação aqui, eu posso simplificar o programa para ser uma coisa mais reta. Posso considerar como reto. Basicamente isso, uma simplificação. Else, eu vou colocar desta forma. F de 3 sendo igual a 0. Agora vamos aplicar o Euler explícito, tá? Novamente não sei se a galera teve já Metconf, mas é basicamente isso. A gente aprende isso no Metconf. X vai ser igual a X mais passo vezes nada mais é do que aquilo que eu mostrei para vocês matricialmente, tá? Ou seja, vai ser dado minha nova interação vai ser dada pela minha interação anterior mais o passo vezes o produto escalar da minha matriz de A vezes a minha matriz de variáveis mais a minha força, tá? Tá? Feito isso, eu vou começar a adicionar. Começar a adicionar os valores que eu vou estar tirando, beleza? PS, DU, DU. João, o que você quer dizer? Lembra que antes eu não tinha feito uma redução de ordem? Então, eu tinha falado que o meu A1 vai ser determinada coisa e a sua variável A2. E esse aqui já é da segunda DO. Esse aqui é
derivada da variável que eu criei também. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é, eu gerei uma nova matriz de 4 itens, ou seja, 4 linhas, e eu só estou somando o que cada uma é. Então, tipo assim, a gente vai me retornar um A1, um A2, um A3, um A4 para cada interação. Então, eu vou jogar isso dentro das minhas colunas. E depois eu posso plotar cada uma delas, tá? Eu vou acabar plotando só uma, mas o ponto que eu quero falar é justamente que vocês podem fazer muita coisa com um código relativamente simples. X0, vamos lá, x1, ponto, append, x2, lembrando que o zero sempre é considerado como 1 no Python, então, x3. Vamos gerar agora essa figura. Plot.figure. Tá certo aqui? Ah, pera. Aqui viu. João 8, aqui é para a gente ter nitidez, basicamente. Entra no plot. Eu vou colocar meu domínio, beleza? E aí, meu irmão, deslocamento do veículo. Isso aqui é considerando em relação ao chão, tá? Então, deslocamento vertical. Tá? Tem aqui meu BU, meu label, deslocamento da roda. Eu posso colocar também uma malha por trás, para a gente ver melhor onde cada item está indo. Meu alfa igual a 0.8. Vou limitar aqui qual vai ser meu domínio, que eu vou estar mostrando para vocês. Tá? Ou seja, o primeiro e o último item, tá? Limitando não, quero dizer que eu vou estar mostrando todo o domínio, porque tem chance de quando eu botar ele não mostrar tudo. Então eu vou botar esse aqui, já que o domínio em si é muito grande. E agora eu vou dar o enter com show. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Não deu certo, que deu errado aqui. A gente vai ter dash, label, tá. Que deu errado aqui. Deixa eu ver onde é que eu escrevi errado aqui. Acho que é S0. Só um instante que eu vou decorrer aqui. Ô, João, a gente consegue depois mandar para eles as coisas? Ou não tem como? Mandar o notebook e o documento PDF. Tá. Não só uma... Ah, show de bola. Show de bola. Não, show, show. Pera aí. Virar o chat pra ver como foi o
Jota, inclusive, cara. Talvez depois. Agora foi. Cara, não sei o que foi, botei no chat, o chat falou que eu escrevi alguma coisa errada. Eu copiei o que ele botou pra mim. É isso aí, gente. É o mesmo código que eu escrevi, alguma coisa ele mudou. De qualquer forma, vocês vão ter acesso a esse código depois. Basicamente, eu acho que eu errei algum limite de integração, né? E aí, basicamente, a função explodiu, deu não divergente. Mas basicamente é isso. A gente vai ter deslocamento do veículo em relação ao deslocamento da roda. É uma coisa que realmente condiz com a realidade. Por mais que todos os valores de iniciais que eu botei deu uma coisa meio grande. Mas lembrando que é tipo 0.1, 0.2, então, enfim. Quando você roda, por exemplo, no próprio Python do seu PC, ele vai fazer várias, tipo assim, permitir que você possa ampliar aquela função e tudo mais. Tá, agora deu certo. Tá, show de bola. Também não sei o que foi que eu escrevi errado no outro. Dado no outro setor, mas tá aí, versão certinha. Tá? Basicamente isso que eu tenho para apresentar para vocês. Se vocês quiserem, a gente pode até desenvolver esse de um quarto de carro por Roscuta, ou a gente pode parar por aqui ou tirar alguma dúvida que a gente tiver. E aí, gente, o que vocês estão achando? Alguma dúvida, gente? Algo a acrescentar sobre isso? A gente pode desenvolver por Roscuta, a gente pode desenvolver outro problema que a gente tiver aí. Tá, para já durar mais, só que eu tenho que correr, para não perder esse muito tempo aqui. Sem dúvidas, sem dúvidas. Então acho que a gente pode finalizar por aqui, liberar mais cedo. Pode ser? Quem quiser jogar aí o. Se quiser jogar aí o. Cara, eu vou compartilhar aqui também para vocês. Vou mandar aqui o Colab, tá? E vou mandar também a apresentação para vocês. Peraí. Tá. Qualquer. Aí tá o Canva também, para quem quiser ver a formulação matemática. Sim, é parecido, parecido. Ele é inspirado no Júpiter, né? Inspirado no Júpiter que também tem relação com ele, né? Eu prefiro o Júpiter, só que, tipo assim, o Júpiter, ele roda em ambiente virtual e a máquina não suporta. Então, só você fazer no laboratório. Aliás, se vocês quiserem, eu acho muito importante, a gente pode botar os LinkedIns da galera aí para quem quiser se conectar ou quiser postar sobre a apresentação, tá? Qual o link, Daniela? Aqui pra mim o link foi.
O João, tu botou, né, o link de presença. Ah, o Marcos, tu botou agora? Ah, tá, peraí, deixa eu fixar a mensagem dele. Ah, não, já tá fixada. Você imagina que é mais bonito pra deixar de fogo. Acho que pode. Sim, vai ficar, Rodrigo. Vai ficar.